Olá, sou o Augusto, junto com o André e o Lucas. Nós estamos desenvolvendo o projeto final da turma S25 de sistemas hidráulicos. Nosso tema é a ponte levadiça. Bom, a gente escolheu a ponte levadiças porque elas permitem, né, uma passagem segura para as embarcações em áreas urbanas e portuárias. E ainda não bloqueia o tráfego marítimo, né? Então, como a gente sabe, o sistema é hidráulico, ele é baseado na lei de Pascal e utiliza fluido sob pressão para levantar as extremidades da ponte. Ou seja, ela é segura e precisa. Alguns, algumas pontes famosas que, entre elas, a gente tem a Golden Gate, em São Francisco, nos Estados Unidos, a Ponte da Torre, em Londres, na Inglaterra, e a Ponte Sydney Harbour, em Sydney, Austrália. Então, os nossos objetivos aqui é o desenvolvimento de um protótipo simples da ponte levadiça hidráulica, de um modo que a gente possa demonstrar a utilidade prática do sistema, assim como a criação da ponte. E o teórico, nós iremos explicar os princípios de Pascal e como a pressão é transmitida através dos fluidos em um sistema hidráulico. Enfim, começamos aqui com a lei de Pascal, né? Que é uma lei mecânica dos fluidos, que ela afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente sem perda para todas as partes do sistema. Então, nesse caso, a gente tem um bulbo, né? Que ele aperta aqui e todas as partes vai ter a mesma distribuição do fluido. Então, no nosso caso, quando a gente apertar uma seringa, a gente vai ter a mesma distribuição para as duas pontes, vai ter a mesma força para abertura. Os materiais utilizados, né? Foram duas seringas de 10 ml, tiveram a função de atuadores, elas possuem comprimento de 30 milímetros, o diâmetro interno de 14 milímetros, o que dá uma área de aproximadamente 153,24 milímetros quadrados. Foi utilizada uma seringa de 20 ml, que funcionou como uma bomba hidráulica, e também como uma válvula direcional, porque com ela que nós fazemos o fluido entrar, avançar ou recuar no sistema. E ela possui um comprimento de 100 milímetros, um diâmetro interno de 20 milímetros e uma área de 314,16 milímetros quadrados, né? Esses são dados técnicos. Também foi utilizada uma mangueira de diâmetro de 5 milímetros, a gente utilizou mais ou menos meio metro. A parte civil foi feita com papelão, de tudo colado com cola bastão, com cola quente, e foi utilizado um TE para fazer distribuição para as duas seringas de 10 ml. Tem as perguntas estipuladas. O fluido foi utilizado a água, pela sua facilidade, para nossas contas, né? Nós fizemos o tempo de avanço do atuador de 5 segundos e o peso total da ponte de 100 gramas, 50 para cada lado. Agora falando um pouco dos parâmetros que agora a gente teve que calcular dentro desse nosso sistema, né? A gente precisava daqueles dados estipulados no item anterior, né? Que foi o tempo de atuação dos atuadores, que é de 5 segundos, e também do peso, né? Para a gente saber a força, a pressão e tudo mais. Mas aí os parâmetros que a gente calculou foi a velocidade média de avanço do atuador, VM, e a vazão Q. Aí, a velocidade média, VM, ela se dá pela seguinte fórmula: a variação da distância, que é o ΔS, pela variação do tempo. E essa variação da distância, no caso, se dá pelo comprimento do nosso atuador, que seria a seringa de 10 ml, que no caso vai ser os atuadores de cada lado da ponte, né? No caso, seriam dois. E a vazão ela pode ser calculada por duas fórmulas: pela, pela velocidade multiplicado pela área e também pelo volume do nosso atuador dividido pelo tempo, no caso o tempo de atuação que ele demoraria do mínimo ao máximo. E aí, com esses dados, esses parâmetros que a gente tinha e foi estipulado, nós chegamos na velocidade média de aproximadamente 16 milímetros por segundo, sendo que 80 milímetros é o comprimento total de atuação ali do nosso atuador, que seria a seringa de 10 ml. E o tempo seria os 5 segundos, que foi o já estipulado anteriormente. Aí a gente chega numa velocidade média de 16 milímetros por segundo. Logo, também, nós temos que a vazão seria a velocidade vezes a área, mas aí também a gente pode observar que ele está sendo multiplicado por 2, por quê? Porque nós vamos preencher dois atuadores de 10 ml, por isso que a gente multiplica por 2, porque são dois atuadores. E aí, tendo esses parâmetros, nós chegamos que a vazão do nosso sistema seria de 4.926,08 milímetros cúbicos por segundo. No caso, para preencher totalmente os nossos atuadores. E aí, partindo para o próximo slide, nós temos a simulação do sistema, que no caso foi a primeira etapa que a gente fez, né, mostrando que o nosso sistema funciona. Que lá nós temos uma bomba, né, junto também com o tanque ali, e um filtro ali, um filtro não, uma válvula controladora de pressão ali. E aí temos a nossa válvula direcional também,
que vai direcionar o fluido para. Nós temos a nossa referência, né? No caso, que foi a referência que a gente teve para a gente elaborar o nosso projeto, né? Que aqui a gente vai cortar o áudio aqui porque para facilitar, né, até o entendimento de vocês, né? Que é um projeto simples, né? Onde a partir de dois atuadores, né? Que vão elevar, no caso, uma ponte hidráulica, né? E aí, como a gente pode ver, né? Tanto o avanço e o recuo ele é feito de maneira paralela ali, né? Dos dois atuadores ali. E agora também a gente quer mostrar o nosso protótipo inicial, né? A partir do momento que a gente fez ali, como eu falei, a gente pegou a ideia daquele vídeo ali, né? E a nossa ideia foi basicamente uma seringa de 20 ml servindo, como o André falou, como uma bomba e uma válvula direcional, né? Que ela vai. É o nosso reservatório. E ela vai mandar o fluido, que é a água, para os dois atuadores e, de certa forma, também direcionar o fluido, tanto para avançar quanto recuar os nossos atuadores. Enfim, um dos problemas que a gente teve com o projeto foi a questão do ar entrando no sistema. Nessa imagem vocês podem verificar, né, que quando a gente estava fazendo o avanço, você uma diferença entre a altura, que a gente chama de altura, a diferença DH, né, entre a parte da direita e a esquerda da ponte. E aqui embaixo vocês podem ver o círculo vermelho, que mostra que na seringa da esquerda existe ar, nessa parte do sistema, e na direita não. Na direita não teve nenhuma filtração de ar. Então a gente crê que devido a isso, né, devido à entrada do ar no sistema, ela interfere na lei de Pascal, né, o que interfere na atuação paralela do sistema, né, faz uma parte elevar mais do que a outra. Agora, falando um pouco das possíveis melhorias assim que a gente poderia ter nesse nosso sistema, né? Pelo fato também de ser um protótipo, né? Claro que a gente ia encontrar problemas, né, que foi mencionado anteriormente ali, seja pelo ar, pelo vazamento do nosso sistema. Bom, como melhoria, a gente poderia dimensionar, né? Componentes que possuem boas vedações, né? Além também de melhorar o isolamento do próprio sistema ali nas junções ali de cada componente, né? Porque no nosso projeto nós utilizamos foi a própria cola quente ali. Claro, ela não é o ideal ali, né? Mas como pelo fato de ser um protótipo, né? Ela nos atendeu ali de prontidão. E também inserir o controlador de vazão entre o T e o atuador do sistema. Por quê? Porque um dos nossos problemas, que também foi mencionado, é que por mais que o T teoricamente teria que mandar uma vazão igual para os dois lados, na prática isso não ocorre, né? Então a gente poderia colocar um controlador de fluxo ali, né? Que seria também de vazão, em cada um dos lados ali, dos atuadores ali, né? E aí com isso eu ia garantir que os dois atuadores iriam subir de maneira igual e no mesmo tempo, né? Porque os dois atuadores, da maneira que a gente montou, eles vão subir ao máximo, porém em tempos diferentes. Um vai subir mais alto que o outro, porque a gente não tem esse controle de vazão entre o T e o atuador. E também, na questão do vazamento que tinha de fluido no nosso sistema, a gente perdia muito a eficiência do nosso sistema pelo fato de não ter o fluido suficiente para atuar. Ou seja, a gente poderia melhorar isso dimensionando um reservatório melhor que atenda às nossas condições e também considerar essas possíveis perdas também, né? Junto com esse dimensionamento de reservatório, né? Essas foram as possíveis melhorias que a gente viu que ajudaria e melhoraria a eficiência do nosso projeto. Enfim, a Bom, conclusão nós concluindo, falamos, né, das dificuldades que a gente teve com o conector T, porque ele foi muito difícil de encontrar, então a gente teve que usar uma válvula hospitalar. E ela possui tipo, um furo muito pequenininho para a passagem do fluido. Então a gente não conseguia controlar muito bem essa força que a gente aplicava. E fisicamente, né, a entrada do ar foi nosso principal vilão, porque a gente primeiro montou o protótipo e depois a gente botou água no sistema. Daí isso acabou se dificultando um pouco nessa parte, né, para deixar 100% do fluido. E mesmo assim, tipo,
mesmo sendo tipo um pouco de ar, a gente já percebia a interferência. E com o tempo acabou se filtrando mais ar, o que acabou piorando a situação da diferença, né? Pra ter ação paralela. E essas são nossas referências.